A dorzinha de sempre ainda continua? Como E continua? ele falou que, tipo, depois daquela aula melhorou. Eu não consigo corrigir uma alteração que eu observo no meu paciente. Parece que eu falo grego, ele não entende o que eu falo. Essa é uma dificuldade sua, na sua aula de Pilates? Eu sou Lilista Fusa, fisioterapeuta osteopata, e eu ajudo educadores físicos e fisioterapeutas a diminuírem a dor na coluna do seu paciente em uma aula de Pilates. Uma vez que você conhece o seu objetivo, por exemplo, o seu objetivo é diminuir a dor do seu aluno durante a aula de Pilates. Uma vez você estabelecendo isso, você tem que mostrar para o seu aluno e deixar alinhado com ele para que seja também o objetivo dele. Assim, fica muito mais clara a comunicação, fica muito mais fácil de eu me comunicar. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu, não foi numa aula de Pilates não, foi num dia em casa. Eu e minha filha tem 4 anos, e a gente fez uma planilhinha do que ela precisava fazer. Filha, segunda-feira, que ela tá aprendendo os dias da semana. Segunda-feira você vai fazer isso, enfim. E aí eu falei pra ela assim, filha, pega essa planilha agora, tem um iminha lá na geladeira, coloca na geladeira, né? E falei pra ela, eu dei a função e passei pra ela. E aí, no outro dia, quando eu fui abrir a porta da geladeira, a planilha, ela tava em cima, tava dentro da geladeira. Então ela abriu a porta da geladeira, você lembra disso, Gabi? Você lembra? Não. A planilha, assim, tava em cima dentro da geladeira e com o eminha, assim, em cima. Ou seja, né, ela não entendeu nada que eu tinha falado pra ela. E aí, olha que eu trouxe a criança, trouxe a história por quê? Eu me lembrei muito como que a comunicação ela tem que ser clara. Qual que era a finalidade dela deixar na porta da geladeira? Era para que ela visse com mais frequência. Só que eu não falei isso pra ela, filha, deixa lá exposto pra você olhar toda hora, pra você saber o que tem na segunda, o que tem na terça-feira. E aí ela colocou dentro, enfim, aí depois eu expliquei tudo pra ela. Então, quando o paciente sabe onde você quer chegar, sabe qual que é o seu objetivo, você consegue ter uma comunicação muito mais clara, muito mais assertiva. Então, por exemplo, se você chega lá para o seu aluno durante a aula e fala assim, ó, aluno, Dona Maria, você precisa trabalhar, é importante para você trabalhar a elasticidade do psoas, tá? É importante que você, para melhorar isso daqui que você tem, isso que você, por exemplo, sua dor lombar. Então, para melhorar a sua dor lombar, Dona Maria, é importante que a senhora trabalhe a elasticidade, que a gente faça o alongamento do psoas. Ou então, não quero usar o nome do músculo, dessa região anterior do quadril. Então, é importante que a senhora trabalhe isso. Por quê? Esse é o exercício para a senhora melhorar. Quando eu entendo o que eu preciso fazer, primeiro ponto. Segundo, quando eu comunico, quando eu verbalizo, Dona Maria, eu quero que a senhora alongue essa região, por quê? Qual que é o objetivo? Para a senhora aliviar a dor. Pronto, eu trago ela para a aula e eu consigo chamar a atenção da Dona Maria. E a Dona Maria, ela começa a querer observar um pouquinho mais seu corpo, porque muitas vezes ela tá só fazendo alongamento porque o médico pediu, porque eu tenho que fazer, porque exercício a gente tem que fazer mesmo, não é assim que a gente escuta? Mas não, você chamou a Dona Maria, você falou, Dona Maria, esse exercício é para você, a senhora precisa isso, trabalhar a individualidade. Quando a gente trabalha a individualidade, quando a gente traz palavras, quando a gente traz gatilhos que trazem esse paciente, que chamam a atenção desse paciente, a gente consegue ser muito mais eficiente. Eu consigo que a Dona Maria, ela preste atenção, ela saiba onde que ela precisa jogar a força ou ela jogar o alongamento, independente de qual for o meu objetivo. Por exemplo, é muito importante que eu olhe nos olhos da Dona Maria para falar com a Dona Maria, tá? É importante que eu esteja aqui, concentrando no movimento da Dona Maria, para que meu comando, para que minha fala seja ouvida com mais clareza, que seja mais eficiente, que atinja meu objetivo. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês um videozinho agora de um alongamento, por exemplo, do psoas, que eu daria na aula.
Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço numa aula. Percebem que eu toco onde eu quero o movimento, toco onde eu preciso que haja o repuxe, toco onde eu preciso que não haja compensação. Olho nos olhos, recomendo, chamo a atenção, chamo ela para aula. Depois disso, eu mostro o restante do exercício. Acompanho mais uma vez, redirecionando onde ela precisa sentir, tocando, dando essa percepção corporal. E aí sim, eu deixo ela realizar sozinha, sentindo onde precisa sentir, trabalhando essa consciência corporal e atingindo meu objetivo de repuxe, de alongamento na região anterior do quadril, no psoas. Outra coisa muito importante é a gente entender que às vezes os pacientes, eles carregam uma crença com eles. Ah, tá tudo bem doer, tá tudo bem eu senti isso daqui. Isso fica comum e isso não deixa ele se aprofundar no movimento, não deixa ele conhecer mais o corpo, porque aquilo é normal para ele, é normal que seja assim. E a gente começa a entender que não é normal, pode ser comum, mas não é normal que sinta a dor na hora de fazer o movimento, não a dor que vai aumentando conforme eu faço a execução. Então tem um caso que aconteceu aqui com um paciente esses dias atrás, que ele tava com a Milena, e o paciente chegou falando assim, no dia seguinte que eu faço pilates, eu sinto dor. E o paciente da Milena, ela comentou comigo, falou, Li, ele sempre sente dor depois, enfim. Eu tava por aqui, falei, então se ele sente dor, você me avisa. Aí eu perguntei pra ele, falei, seu fulano, mas na hora de fazer o exercício, o senhor sente dor? Aí ele falou assim, não sinto dor. Tá. Aí durante a aula, a Milena me chamou e falou assim, Li, ele tá referindo dor nesse movimento. Então, ele começou a reconhecer um pouco mais o corpo dele na hora de fazer o movimento e falou pra ela veio me falar. E aí eu falei assim, enquanto o senhor tá fazendo o movimento, tá sentindo dor? E aí ele falou assim, não tá não, essa dor aqui, ela é comum, esse daqui é normal. Que é o que eu falei pra vocês, é a crença dele. Então, essa crença limitava ele de conseguir entender um pouquinho melhor, mais profundo o corpo. Ele não conseguia ter essa conexão com o corpo, porque pra ele era normal sentir essa dor, né? Então, eu falei pra ele, então presta atenção, se essa dor aumentar enquanto o senhor faz o movimento, então o senhor pare de fazer. Então, a gente tem que ser muitas vezes específico. A gente precisa falar sobre a especificidade. Quando nós somos mais específicos, nós não somos tão generalistas, a gente consegue ser mais eficiente na comunicação. Ô Mi, fala uma coisa. Depois da aula continuou falando que era normal a dor dele acontecer assim, ou ele começou a prestar mais atenção na hora de fazer? É a dorzinha de sempre. É a dorzinha de sempre ainda? Continua? Como continua? E ele falou que, depois daquela aula melhorou, mas aí depois volta de novo. A dorzinha de sempre, durante o exercício. Às vezes, assim, nem todos agora, sabe? Acho que ele tá conseguindo diferenciar um pouco mais. Ele tá conseguindo entender um pouquinho mais. Pronto, eu tava ali gravando no estúdio, só que aí os alunos chegaram e aí eu preferi mudar de lugar aqui, vim no meu cantinho, na minha sala. Então é o seguinte, duas coisas importantes que nós falamos. O gatilho da atenção e o gatilho da especificidade, tá? Esses dois são gatilhos importantes quando a gente quer abordar sobre a clareza da comunicação. Então, uma vez estabelecido o meu objetivo, qual é o meu objetivo? Diminuir a dor na coluna do meu paciente. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso alongar aqui, eu preciso fortalecer aqui. Primeiro, eu tenho que ter isso centralizado, eu tenho que ter isso bem definido na minha cabeça, tá? Aí, uma vez que isso está bem definido, eu começo a ter mais clareza com o objetivo do paciente. Eu coloco o meu objetivo juntamente com o dele, faço ele entender o meu raciocínio, tá? É importante que o senhor faça assim, porque senão o senhor vai jogar, e aí ele vai entendendo um pouquinho melhor. Acabei de conversar agora com a Milena, perguntei como que tá aquele paciente que ela comentou, e ele falou, Lili, ele ainda tá na crença da dorzinha de sempre, tá?
Mas ela falou assim, mas ele tá um pouquinho melhor em um exercício e outro na percepção. Opa, nós já ganhamos, tá? Então é claro que nós não vamos, em uma vez que a gente fala, a gente não vai quebrar uma crença enraizada de um paciente, tá bem? Mas é importante a gente sempre reforçar, a gente sempre falar, sempre reforçar, olha, a dor não é a lei da não dor, né? O exercício nunca pode piorar a sua dor. Quando eu falo isso, eu tô sendo específico, eu tô sendo clara. O exercício não pode aumentar a sua dor, não pode aumentar a sua dor. Tá errado quem fala que é normal sentir dor na hora de fazer exercício. Pode ser comum, porém não é normal, correto? E outra coisa, e é muito importante a gente saber isso, e é por isso que é tão difícil a gente se comunicar. Porque cada pessoa traz de si uma bagagem, cada pessoa traz de si uma crença da sua família, né? Então, na hora de eu me comunicar, eu tenho que levar isso em consideração. Tem pessoas que eu posso falar sobre o que aconteceu comigo, igual eu tô conversando aqui com vocês, contar uma história, fazer analogias, para aquela pessoa conseguir estar mais ali naquele momento. Ótimo, tem pessoas que são assim, tem pessoas que são mais práticas, tem pessoas que são mais diretas, tem pessoas que você precisa falar de forma clara, tem pessoas que você precisa dar um passo para trás e ensinar para ela, como desse paciente, quase que eu falei o nome dele, como desse paciente, eu preciso ensinar para ele que a dor, essa dorzinha na hora do exercício, essa dorzinha comum não é comum, quer dizer, é comum, não é normal. Não é normal. Então, assim, eu preciso reforçar, eu preciso, de alguma forma, trabalhar isso. Uma vez eu aprendi uma coisa muito importante e vai servir para todos nós. Quando a gente vai prescrever um exercício, nós precisamos ser diretos, ok? Específicos, e a gente precisa chamar a atenção para ser específicos, para trazer esse paciente, tá? É igual quando vai prescrever um remédio, tá? Ele vai lá e escreve, isso, tantos miligramas, tantas vezes no dia, tudo bem? Então, se eu for prescrever um exercício, eu preciso falar, você tem que sentir alongar aqui, você vai mobilizar assim, você vai sentir até aqui, vai voltar, até aqui vai voltar, até aqui vai voltar, portanto, tantas repetições. Então, tem que ser específico, tem que ter, e claro, né, tem que ter um porquê, né, de trabalhar tudo isso. Tá, agora, quando não se trata do que você foi formado para saber, que não se trata de movimento, aí a gente começa a falar de exemplos, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho nessa questão. Isso que eu aprendi com uma terapeuta quando eu fazia a terapia em grupo, tá bom? Porque quando você escuta uma história, você já quer opinar, né? Não, faz assim, não, você deve fazer assim. E nós não somos formados para dar opinião do que a pessoa deve ou não deve fazer fora o movimento, tudo bem? O que funciona muito bem? Quando o paciente, porque esse paciente vai estar com você toda semana, esse paciente vai ver você com uma certa frequência, então ele vai, às vezes, acontecer um negócio no dia dele, ele vai desabafar, ele vai chegar, ele vai contar, tudo bem? E é importante que você grave, frise isso serve muito pra mim e por isso que eu tô falando pra vocês, tá? Grave isso. Quando você perceber que o seu paciente, ele tem uma dificuldade que não seja no movimento, acolha, escute. E se você tiver alguma história semelhante à dele, você conta uma história, tá? Você conta uma história, por quê? Porque você não tá na pele do seu paciente naquele momento. Você não sabe o que ele sentiu, você não sabe a bagagem que ele tem. Então, é importante que você acolha, que você escute e que você, de repente, conte uma história semelhante ao que aconteceu com você. Se você lembrar, ele vai absorver o que é importante para ele daquela história que você contou. E isso demonstra maturidade. Então, eu não tô resolvendo o problema do meu paciente, eu só tô falando como eu resolvi o meu problema numa história que foi semelhante, tá bom? Numa história que foi semelhante e não tô dando palpite na vida dele, tá? Por exemplo,
Nossa, eu cheguei, eu tava com tanta dor, que eu tive que tomar medicação. Eu fui lá, eu tomei na veia, nananã, e de repente você não acha que ele devia ter tomado. E você falou assim, ai, paciente, não faz isso não, da próxima vez. Olha que difícil, tá? Então tomem muito cuidado com comunicação. Isso também faz parte da comunicação. O que você pode fazer? Paciente, teve uma vez que eu tive uma dor na lombar tão intensa, eu não conseguia fazer uma história, tá? Uma história do que aconteceu com você. Ou então um paciente meu teve uma... E aí, você acredita que ele chegou aqui, ele tava com mais dor e na hora que ele saiu ele tava melhor? Ou então, você acredita que aconteceu... Enfim, você não tá falando pra ele não fazer, você tá contando uma história semelhante ao que ele viveu e que teve um final diferente. Você consegue fazer com que ele pense um pouquinho mais, mas sem falar você deve ou você não deve, porque quem somos nós pra falar o que deve ou o que não deve fazer na vida dele, certo? Mas quando se trata de um movimento, isso é capacidade sua, esse exercício é pra você, isso vai chamar atenção e vai diminuir a dor do seu paciente durante a sua aula de Pilates. Acredite, se você tiver especificidade, se você chamar atenção, você consegue uma clareza melhor para diminuir a dor do seu paciente durante a aula de Pilates. Outra coisa também importante para isso é o sentir, o toque. Paciente, você tá sentindo essa região? Tô sentindo. Traz ele. Paciente, toca a região. Nós somos profissionais que manuseamos muito, né? Paciente, é aqui que você tem que sentir. Tá sentindo aqui? Não, tô sentindo aqui. Opa, então presta atenção, faz com mais atenção, porque é aqui que você tem que sentir. Toca. Então, o sentir é algo que a gente tem que abordar muito, a gente tem que falar muito. Sente isso. Tá sentindo aqui? O que você tá sentindo? Tá sentindo repuxar? Porque às vezes ele acha que aquela dorzinha comum do dia a dia pode ser normal, lembra? Tá? O que é isso que você tá sentindo? É dor? É repuxe? É formigamento? É dor pontual? Nossa, quando eu faço esse exercício eu sinto sim, eu sinto uma dor pontual. É isso que eu tenho que sentir? Se eu quero esticar, não. Você tem que sentir o quê? O repuxe do tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo que tá sendo aqui trabalhado para ganhar o quê? Elasticidade. Tá? Então, eu preciso ser claro, específico, preciso. Sentir e tocar são duas coisas que eu posso fazer sem moderação. Eu posso fazer sem moderação na minha aula de Pilates, principalmente na aula de Pilates, que eu tenho o intuito de diminuir a dor na coluna desse paciente em uma aula de Pilates, tá bom? Eu espero ter trazido informações para vocês com essas histórias, com essa vivência do dia a dia. Espero que vocês levem isso para o estúdio de vocês e me contem, tá? Sempre me contem. Li, eu segui aquela dica lá que você deu e deu certo. Escreve aqui ou manda mensagem, não quer escrever no comentário. Vai ser bastante importante que a gente tenha sempre essa troca, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo.